Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo aí do Fraternidade, nossa palestra pública de terça-feira. É uma palestra inspirada no livro Pão Nosso, capítulo 158. Um tema muito interessante, me marcou muito, me fez pensar, repensar algumas atitudes, e eu espero que possa compartilhar com vocês também dados interessantes, informações que vão acrescentar para todos vocês. Mas antes de começar, vamos fazer a nossa oração para que a gente consiga nos harmonizar com a espiritualidade amiga, com a espiritualidade que coordena esse trabalho, e a gente possa aproveitar ao máximo. Então, Mestre Jesus, muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado pela oportunidade de estudarmos juntos em seu nome, estudarmos suas lições e darmos passos mais largos cada vez em direção ao nosso melhoramento espiritual. Proteja todos os nossos irmãos que ainda não têm acesso a essas informações, que ainda não buscam seus ensinamentos, mas que em breve possamos estar todos juntos no caminho do bem. Muito obrigado, que assim seja. Então, pessoal, retomando aqui, hoje a gente vai estudar então o capítulo 158 do livro Pão Nosso. O título desse capítulo é Governo Interno, até está aqui na tela. O Pão Nosso, normalmente ele começa cada capítulo com alguma passagem bíblica, e o Emmanuel comenta em cima dessas lições que estão no Evangelho, na Bíblia. Então, o tema de hoje ele vai ser puxado por uma fala do Paulo, né, na carta aos Coríntios, que ele faz o seguinte, ó: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de algum modo, a ficar reprovado. Já é uma frase forte, é uma fala forte dela, né? A dele. Subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. E aí, nessa fala do Paulo, me veio uma pergunta que eu queria compartilhar com vocês, que vocês pensassem também. Então, será que o corpo é um empecilho à nossa evolução? O corpo que tem que ser, ter que ser subjugado, reduzido à servidão, como Paulo fala, o corpo é um problema para a nossa evolução? O que vocês acham? Eu trouxe até aqui algumas fotos de ascetas, não sei se todos conhecem sobre o ascetismo. O ascetismo é uma filosofia que ela prega que a gente tem que se privar de algumas necessidades corpóreas, calar as vontades do corpo, muitas vezes, para chegar à evolução espiritual. E alguns ascetas praticam isso ao extremo, né? O jejum extremo. Então, essa estátua, essas pinturas são de praticantes do ascetismo no nível mais forte, digamos assim, que quase chegam a morrer, para que, calando o corpo, eles possam evoluir espiritualmente, se ligar com o espírito. Aí a pergunta que fica é isso: o corpo é um obstáculo? Como é que o espiritismo vê isso? O espiritismo acredita no ascetismo, que a gente tem que reprimir todas as necessidades do corpo? O corpo seria um obstáculo à evolução? Para a gente ir pensando, eu trouxe aqui a Trindade Universal. Não sei se todos conhecem, se já ouviram falar. É um esquema mais didático que nos ajuda a entender o que existe para o Espiritismo na criação. Então, se a gente pensar, tudo pode ser resumido nessa Trindade. Ou tudo que existe, as coisas que existem no universo, ou pode ser Deus, pode ser matéria, ou pode ser espírito. Veja que o espírito aqui é com E minúsculo. Toda vez que a gente estiver estudando a doutrina e observar que está escrito espírito com E minúsculo, ele está dizendo mais ao princípio, né, do que não é material, o espírito. Quando a gente escreve com E maiúsculo, eu já estou falando do nosso ser, né? O espírito com individualidade, digo mais, não só individualidade, na verdade, com livre-arbítrio, com poder de decisão, que já nos permite, né, arcar com as consequências dos nossos atos. Esse é o espírito com E maiúsculo, é a individualidade com vontade, digamos assim. Somos nós, a nossa essência. E o espírito com E minúsculo é tudo que é de natureza espiritual, o que não é matéria e também não é Deus. Aí a ideia da Trindade é isso, né?
Então, com essa trindade, eu consigo resumir tudo que há no universo. Mais que o universo, né? A gente tenta sempre mostrar pela nossa cabeça, mas existe mais de um universo, a gente não... Os estudos estão mostrando, né? Os filmes, né? Multiversos e coisas do tipo, então... Mas tudo que existe, se eu pudesse pegar tudo que existe, ou vai ser Deus, e Deus é único, então não pode ter mais de um, ou vai ser espírito, ou vai ser matéria. Então, é isso que traz a ideia da trindade universal. Mas então, voltando ao corpo, esse corpo de fato é um obstáculo, é um fardo que a gente tem que carregar? É pesado isso, então é importante a gente entender. O próprio Emmanuel no texto, ele já vai dando umas pistas que talvez o corpo não seja o vilão. Ele começa dizendo, olha, o corpo é uma miniatura do universo. E por ser uma miniatura do universo, é imprescindível saber governá-lo. Se a gente prestar atenção, nosso corpo, por que que Emmanuel fala, e parece que fala acertadamente, como sempre, que o corpo é um pequeno universo? Já pararam para pensar quantas células a gente tem? De cabeça aí, quantas células a gente tem? Pensa aí, rapidinho. Olha, eu dei uma pesquisada, são 70 trilhões de células no corpo humano. A gente vai falar milhões, né? Bilhões não, são 70 trilhões. Muita coisa dentro, num único corpo, né? Fora a flora intestinal, que são bactérias, outros habitantes no nosso corpo, os nossos nervos, todas as nossas estruturas, órgãos, tecidos. Imagina, realmente, a gente controlar esse corpo, essa lataria aqui, é praticamente governar o universo. Então, o Emmanuel traz essa necessidade de saber governar esse pequeno universo, saber governar o nosso corpo. E quando ele fala governar o corpo, ele está dando uma pista, né? De que não é o corpo que tem vontade própria, somos nós. A gente que tem que saber governá-lo. E para o Espiritismo, como é que funciona essa relação do corpo? O que é o corpo? O corpo somos nós? O que somos nós? Então, o Espiritismo vai trazer um conceito que eu até trouxe aqui também, o Avatar, o filme do Avatar, não sei se todo mundo assistiu, se não assistir, vale a pena, só para ver esse mecanismo. Para o Espiritismo, o corpo é o aspecto material, é a matéria que permite o espírito se manifestar no meio material. Esse é o corpo. Inclusive aqui, ó, o Emmanuel vem falar, o corpo é a representação em material terrestre da personalidade espiritual. Então, na verdade, o nosso corpo é o meio que o espírito tem, a nossa vontade, a nossa essência, porque nós somos o espírito, né? E o espírito é imaterial. Então, até é difícil de definir, que a gente costuma sempre comparar tudo à matéria. Mas o espírito não é matéria, é vontade pura. É o espírito com E maiúsculo. Somos nós. Então, quando eu digo, eu quero algo, é a minha vontade, é o Giovanni, é o espírito Giovanni, né? Que tá enviando a ordem. Só que a gente não consegue manifestar-se no corpo diretamente, porque o espírito não é matéria. São naturezas distintas. Então, tem um meio termo, uma estrutura que faz o meio campo, que é o perispírito, que é uma cópia perfeita do corpo. Na verdade, se a gente for pegar ao pé da letra certinho, na verdade, o perispírito, ele é uma cópia imperfeita o corpo é uma cópia imperfeita do perispírito. E por conta das limitações da matéria e tudo, mas ele é o meio-campo. O nosso perispírito é o nosso meio-campo. É por meio do perispírito que o espírito age na matéria também, né? Então, o espírito manda a vontade, o perispírito transmite essa vontade para o corpo e obedece. Então, a gente mexe. Estou mexendo aqui. É a minha essência, é o Giovanni que quer se mexer. Então, ele sensibiliza o perispírito, que sensibiliza o corpo. E assim funciona. E quando leva um beliscão, é o contrário. O corpo sensibiliza o perispírito, que leva a sensação até o espírito. Então, é uma via de mão dupla. Mas esse é o funcionamento. E no Avatar é basicamente isso. A história do Avatar é essa. Eles constroem um corpo com mistos dos habitantes de um determinado planeta e misturado com a genética nossa, né? Que eles querem habitar esse planeta e uma forma que eles descobriram é tentar se misturar com os locais. Então, eles fazem cópias daqueles corpos locais, que são esses corpos azuis grandes, fortes, e misturam com a nossa genética. E por algum meio tecnológico, nem sei se é Wi-Fi, não lembro direitinho o detalhe, mas eles conseguem fazer com que a gente se manifeste nesse corpo como se fosse um drone. Então, estou controlando esse corpo à distância, né? E é muito legal a história. O personagem principal mesmo, ele é cadeirante, ele
sofreu um acidente, ficou paraplégico, e quem ia assumir o corpo mesmo seria o irmão dele, o irmão gêmeo, que era cientista e queria lá colonizar esse planeta, mas o irmão dele vem a falecer, e como era um projeto muito caro, construir um corpo desse aqui, eles aproveitam o irmão gêmeo, que tem a genética muito parecida, para operar o corpo. Essa cena específica que eu trouxe, eu acho muito bonita, porque é quando o experimento dá certo, então o personagem principal aqui do cartaz, ele consegue controlar o corpo. E os médicos querem fazer teste e tal, ele nem espera, ele levanta da maca, sai correndo, dá um tiro de 100 metros praticamente, numa alegria. Por quê? Porque no corpo original dele, onde ele está, ele não pode correr, ele não pode andar livremente. Isso me faz pensar, às vezes a gente reclama tanto da vida, das nossas situações, e a gente tem um corpo, com imperfeição ou não, com limitações ou não, que permite que a nossa vontade se manifeste aqui na Terra. Então, é legal a gente repensar nisso, até agradecer as pequenas coisas, né? Às vezes a gente só fala mal do corpo, então, o corpo é sempre o vilão, mas, na verdade, para o Espiritismo, ele é um meio perfeito de eu me manifestar na matéria. Agora, quanto melhor o espírito domina o corpo, melhor a nossa manifestação. É isso que o Espiritismo vem trazer. Então, não é o corpo que é vilão. Só que se a gente for pensar no que o Paulo falou, dá a entender, sim, que ele fala, não, eu preciso, voltando, né? Então, se a gente for pensar no que o Paulo falou lá no texto, eu preciso subjugar o corpo e torná-lo servo, então dá a entender que o corpo tem vontade própria. Será que o Paulo está errado? E ele é um dos grandes estudiosos do cristianismo na época, né? Vivenciou, tentou levar para mais pessoas o cristianismo, foi um dos maiores divulgadores, se não o maior naquela época. Então, é estranho eu achar que ele estaria errado. E aí, quando a gente vai usar hoje a ciência a nosso favor, a gente vai ver que, de fato, ele não está errado. A ciência, na parte de neurociência, ela tem avançado muito, tem pesquisado muitas substâncias relacionadas ao comportamento humano, o que influencia o quê. E um dos estudos mais recentes estão estudando a dopamina. Ela já era estudada anteriormente, né? Mas sempre ela era associada equivocadamente como hormônio do prazer. Eles associavam a dopamina ao prazer puro. Então, quando eu sentia prazer, eles achavam que a dopamina estava diretamente envolvida ali, na sensação do prazer. Mas, com o tempo, eles foram melhorando experimentos e criaram um experimento específico que mostrou que não, a dopamina não é bem um hormônio do prazer. Ela estaria mais ligada ao hormônio do estímulo. Como assim? O pessoal fez um estudo, e aí foi bom que eu aprendi que macaco gosta de suco. Eu achava que o macaco gostava de banana só, né? Mas eles fizeram um experimento com macaquinho e suco e uma luz. Eles colocavam o macaco numa sala, e toda vez que acendia uma luz, uma determinada luz, eles colocavam um suco lá que o macaco adorava e o macaco ia tomar. E, ao mesmo tempo, eles conseguiam mensurar os níveis de estímulo do cérebro do macaco, para saber, né, o que estava acontecendo ali e tal. Só de acender a luz, o fato só de acender a luz, na primeira vez do experimento com o macaco, não fazia nada. Mas quando dava o suco, na primeira vez que fizeram o experimento, perceberam que o macaco tinha um alto estímulo cerebral e uma alta quantidade de dopamina liberada no cérebro. Aí eles fizeram depois, à medida que sempre que fazia, o macaco ainda não entendia o mecanismo, que acendia a luz ganhava o suco, eles percebiam que havia uma dopamina associada quando ele pegava o suco, meio que falando assim, ó, macaquinho, rapaz, você tomou esse suco aí, aconteceu alguma coisa, eu não sei o que é que aconteceu, que já chegou o suco para você. Cara, tenta prestar atenção aí no seu ambiente, tenta ver o que está dando o suco. Aí, repetidas vezes esse experimento, o macaquinho começa a entender que, opa, o que está dando suco é quando acende a luz. Acendeu a luz, de alguma forma chega o suco aqui. E aí, quando eles voltaram a medir a intensidade das ondas cerebrais do macaco, a atividade cerebral dele e tudo, o que eles perceberam? Que o pico de estímulo não estava mais acontecendo quando ele pegava o suco. Estava acontecendo antes, quando acendia a luz. E aí observaram que a dopamina passou a ser liberada no momento em que acendia a luz. Aí sim, aquela quantidade de dopamina fazia com que o macaco se estimulasse a pegar o suco. É como se falasse, ó, chegou a dopamina aqui, eu tô te falando, tô te dando estímulo. Macaco, ó, acendeu a luz, cara, vai lá, fica ligado, o suco tá chegando. E o suco é gostoso, né, vai te dar prazer.
Então, perceberam que a dopamina é um hormônio, na verdade, associado ao estímulo. Então, quanto mais dopamina eu tenho, mais tendência eu vou ter a fazer alguma atividade, a desenvolver alguma busca por recompensa. Então, é isso que acontecia. Não é que a dopamina era o hormônio do prazer. E o que isso tem a ver com o que eu estou falando? Tem a ver com Paulo, que tem a ver a gente talvez entender por que o corpo, Paulo diz que a gente tem que subjugar o corpo e torná-lo servo. Porque a gente também é como um macaco. A gente se condiciona. Então, por exemplo, eu tenho um dia difícil no trabalho, eu chego em casa e falo, puxa, que dia difícil. Vou comer aqui meu chocolatinho. Aí você vai lá, beleza, faz isso um dia. Outro dia você tem outro dia difícil. E assim você vai ter na vida, não vai poupar a gente. Então, sempre vai ter desafios novos. Mas se eu vou me condicionando, sempre que eu tenho dificuldade, ou determinada situação acontece, e eu recorro, por exemplo, ao chocolate, eu me condicionei igual um macaquinho, a pegar o suco. A, no caso, tomar o chocolate. Ou seja, cada vez que uma situação adversa acontece, é como se fosse a luz lá da cela do macaquinho acendendo e liberando dopamina. Para quê? Para buscar a recompensa que eu mesmo inventei em mim, que a recompensa é o chocolate. Então, por isso que às vezes a gente fala, caramba, eu quero seguir uma dieta, eu quero ter uma disciplina de alimentação, mas alguma coisa acontece que meu corpo manda em mim. É como se eu estou sentado ali tentando estudar, mas vem na hora, não, eu preciso comer chocolate, eu preciso fazer tal coisa. Por quê? Eu me condicionei. E o que é a luz acendendo? É determinado gatilho. Então, às vezes, eu estou estudando e é a dificuldade que eu tenho de estudar. Ao invés de tentar vencer aquela dificuldade, eu me condicionei a me recompensar de uma forma simples e prazerosa, que é comer um doce. E aí a gente pensa nisso num vício que não é mal visto pela sociedade. Mas se a gente pegar, por exemplo, um alcoólico, um alcoolista, é mais ou menos a mesma lógica. Nos primeiros momentos em que ele tomava o álcool, não necessariamente ele associou o que acontecia antes para tomar o álcool, mas, via de regra, as nossas músicas, o que a gente fala? Ah, eu bebo para esquecer, eu bebo para melhorar, né? Esquecer dos meus problemas e tudo mais. Olha aí o gatilho. Eu tenho problemas que eu não sei como resolver e me recorro à bebida para me entorpecer, para que eu possa pensar em outras coisas e seguir, sem resolver. Entende? Então, é o corpo que é o vilão? É o corpo que é o obstáculo? Não. É a nossa vontade. Somos nós, como espíritos pensantes, que condicionamos nosso organismo, nosso pensamento, a sempre que houver determinada dificuldade, recorrer a um determinado prêmio. Mas, gente, o pessoal que está estudando percebeu, olha, se isso funciona para famigerar um vício, eu posso criar um bom hábito. Eu posso substituir esse prêmio mais simples por uma rotina saudável, por uma corrida, por uma leitura, pela prece. Entende? Somos nós que dominamos o corpo, não é o corpo que nos domina. Só que tantas vezes, repetidas vezes, a gente criou esse hábito que parece que ele está subjugando a gente. E aí vem a necessidade da nossa vontade de intervir. E aí, continuando, deixa eu compartilhar aqui a tela novamente. Então, compartilhando, o Emmanuel ele continua, então, dando dicas de como melhorar o nosso governo interno. Como melhor governar a gente. Já que a gente sabe, porque como espíritos mortais, eu tenho até um exemplo, né, que a gente se condicionou aqui comendo chocolate. Mas, gente, o que o Espiritismo traz? Nós somos espíritos milenares. Já passamos por muitas vidas. Então, às vezes, eu construí um vício, não nessa vida, ao longo de várias. Então, às vezes, a gente julga, né? Ah, mas a pessoa é fraca, ela não tem vontade. Às vezes, ela passou diversas vidas tendo dificuldades com as quais ela não sabia lidar e passou a agir como recorrendo ao álcool, a vícios materiais. Então, quando vem nessa existência, ela ainda está sujeita, porque o espírito aprendeu a agir dessa forma. Então, sempre que houver uma dificuldade, ele vai recorrer ao prazer mais simples e mais fácil. E muitas vezes, essa recompensa, ela atrapalha a vida social da pessoa, né? É a droga, a que vai atrapalhar a relação com o próximo. O próprio chocolate, a gente fica falando, acha que tudo isso é bom, mas, pô, se eu sou diabético, quantas pessoas têm diabetes e não conseguem resistir aos doces, correndo o risco de se suicidar indiretamente? É isso.
Ou vitimismo. A gente fica pensando, mas ser vítima, se colocar como vítima, às vezes foi uma construção por longas existências. Eu não consegui resolver minhas situações e é mais fácil ocupar o outro do que colocar a responsabilidade sobre mim, não a culpa, a responsabilidade, e buscar outras soluções, outras alternativas. O vitimismo, a maledicência, tudo isso é um vício. Tudo isso é como se eu não tivesse subjugando o corpo, né? Tivesse sucumbindo, não tornando servo. Enfim, e o Emmanuel, sabendo disso, das nossas imperfeições, ele traz, então, algumas dicas. Então, ele fala, ó, sabendo dessa possibilidade, cada um de nós esteja atento às suas disposições. Quais são nossas disposições quando as coisas não saem como eu quero? Por onde eu recorro? Eu sou uma pessoa que fica nervosa, vou xingando, me vitimizo? Então, a gente precisa estar atento a como a gente reage no nosso dia a dia às situações. Aí ele continua. Não é que a substância passiva, ou seja, o corpo, olha como ele fala o corpo, substância passiva, porque a matéria é uma substância passiva. A matéria é neutra, gente. Ela vai ter a finalidade que o espírito quiser que ela tenha. Eu posso pegar uma faca, picar legumes e fazer uma sopa para ajudar quem está com fome, mas ao mesmo tempo eu posso pegar uma faca e esfaquear meu irmão que pensa diferente de mim. O problema é a faca ou é a vontade? É o espírito. Então, ele diz, ó, não é que a substância passiva haja adquirido poder superior da vontade humana. É o que a gente falou, é aquele processo da dopamina. Eu condicionei o meu corpo a agir dessa forma, porque o corpo é perfeito. O corpo é uma máquina perfeita. E por isso que o Espiritismo traz que a gente não deve maltratar o corpo. Pelo contrário, tratá-lo dentro das suas necessidades, para como um bom instrumento me leve mais longe. Eu tenho um carro, eu vou ficar estragando o carro propositadamente para eu não poder ir onde eu quero? Não, é mais ou menos a ideia do corpo. Mas é que, com a nossa vontade, às vezes a gente acostuma, o corpo é tão bom, ele é um mecanismo perfeito que automatizou tantas funções para que a gente pudesse se concentrar no que é essencial, nos nossos pensamentos, na nossa evolução. Então, por exemplo, eu estou aqui e não estou pensando em bater meu coração, eu não preciso. Essa função já foi desenvolvida quando o princípio espiritual passou por outros reinos lá. O reino vegetal, o reino animal. Eu estou respirando, a gente controla a respiração quando a gente quer. Mas se eu não estiver pensando, eu vou respirar automaticamente. As unhas vão crescer, as células da pele vão trocar. E assim vai indo, isso é automatismo. O corpo conseguiu, né? Por meio da evolução do princípio espiritual, a gente conseguiu fazer com que o nosso corpo também automatizasse algumas funções. Aí continua o Emmanuel. Todavia, é imperioso reconhecer que as tendências inferiores procuram subtrair-nos o poder do domínio. Então aí que está. São as nossas más tendências que às vezes se tornam irresistíveis. A gente se acostumou tanto a praticá-las que a gente não consegue resistir muitas vezes, conscientemente. É o inconsciente falando mais alto. E a gente culpa o corpo, né? Mas não é. Então a gente precisa ter essa noção. Aí o Kardec também tem no Livro dos Espíritos algumas dicas para a gente que vão nos esclarecer um pouquinho mais. Kardec pergunta sobre a paixão. Qual que é o efeito da paixão? Kardec vai perguntar para os espíritos o seguinte: essa vontade exacerbada que a gente tem, que a gente chama de paixão, ela pode ser ruim? A paixão é ruim? O que vocês acham? Paixão é ruim? O que os espíritos vão responder para o Kardec? Não. A paixão está no excesso que se acresceu à vontade, ou seja, a paixão é excesso de vontade, né? É isso que eles estão dizendo. Visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem. Ou seja, a paixão, essencialmente, ela foi colocada no reino hominal, né? Para o bem. Tanto que as paixões podem levá-lo a grandes coisas. O abuso delas é que se faz, do abuso dela é que se causa o mal. Então, veja, pega o exemplo do Paulo, que é o texto que motiva esse estudo, Paulo de Tarso. Antes de ser Paulo de Tarso, ele era o Saulo. E sempre foi um homem extremamente apaixonado. Tanto quanto virou Paulo de Tarso, quanto antes. Quando era Saulo, ele era tão apaixonado pela justiça, pelos preceitos judaicos da época, que ele seguia tudo a ferro e fogo, a ponto de participar diretamente da execução de Estevão, que foi um dos grandes pregadores do cristianismo. Então, ele era extremamente apaixonado, só que canalizou a paixão para o lado negativo. Ficou preso na letra morta, no texto, nos costumes humanos, não nos espirituais. Agora, depois do momento
em que Jesus limpa os olhos dele, ele volta a ver, né? Muito alegórico isso, ele volta a ver com o olhar do Espírito, mais evoluído, ele usa toda a mesma paixão que ele tinha, o Paulo usa para seguir em frente, para consertar os erros, né, que ele fez. Então, ele se torna o maior divulgador do cristianismo na época dele. Chega a andar praticamente o continente inteiro a pé, criando comunidades cristãs, levando a mensagem do Cristo para frente. Essa carta ao Coríntios mesmo é uma forma dele se comunicar com uma das comunidades que ele ajudou a construir lá. Então, olha que interessante, a paixão é uma alavanca. A gente pode usar para o bem ou para o mal. Então, o que a gente precisa nos acostumar a perceber é se essa paixão é ruim ou se ela é boa, né? Canalizar para o lado bom. Porque o excesso de vontade, quem vai definir se é bom ou ruim somos nós. Então, deixa eu compartilhar mais uma vez a tela aqui para a gente não perder o raciocínio. Continua Kardec, então, perguntando para os espíritos. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Gente, aí vem um tapa com luva de pelica na gente. Então, Kardec pergunta, a gente poderia, pelo nosso próprio esforço, vencer essas inclinações? Como eu falei, né, às vezes os vícios que a gente mesmo criou. Aí os espíritos falam, sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que falta, né, para a gente é a vontade. Ah, quão pouco dentre vós fazem esforços? Gente, e aí eu sei que muitos estão pensando, e corretamente, né? Poxa, Giovanni, às vezes você lendo assim, e até falando, brincando, dá a impressão que a gente não é nada, porque quantas vezes eu me programo que eu não vou fazer tal coisa, que às vezes eu vou dedicar meu tempo melhor para uma leitura espírita, uma leitura que edifique, ou mesmo para não ceder a um determinado vício. A gente está falando aqui, poxa, a parte do álcool mesmo, a dependência é fortíssima, a dependência com drogas é muito forte, e quem está ouvindo aqui, às vezes, tem uma dependência dessa, pode falar, poxa, você está de brincadeira comigo, eu não quero fazer, eu me esforço para ser melhor, eu não quero beber mais, e ainda assim eu caio nisso, né? Então, de fato, a gente tem que entender e sim respeitar que é muito difícil, como eu disse, às vezes são condicionamentos que a gente criou nas nossas ligações cerebrais de vidas anteriores, não só dessa. E para romper com esse ciclo é difícil. Mas olha o que os Espíritos estão dizendo. Esforços muito insignificantes. Porque às vezes, Kardec vai continuar. Às vezes a gente quer sim, ó. Olha o que Kardec pergunta. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-la? É o que a gente está falando. Então, será que tem alguma paixão que é tão forte que minha vontade não consegue vencer? Aí, o que os espíritos falam para o Kardec? Há muitas pessoas que dizem, eu quero, mas essa vontade, ela só está nos lábios. Aí você fala, não, mas eu quero de verdade, eu sinto no meu coração que eu quero. Mas o que a gente fez para mudar? Eu busquei a ajuda de algum especialista já? Eu estou tentando repassar minhas atividades para ver o que eu posso mudar de atitude? Ou de fato eu só quero? Porque se a gente faz a mesma coisa que a gente sempre faz, a gente só vai receber o mesmo resultado. Já dizia lá o Einstein, né, a frase atribuída a ele, é tolice achar que fazendo a mesma coisa eu vou conseguir resultado diferente. A gente não vai. É nesse sentido que os espíritos falam que a vontade é importante, que às vezes uma pequena vontade seria suficiente. Porque eles estão chamando de vontade não só o querer no raciocínio, é o querer em todos os sentidos. Mudar nossa postura, fisicamente até, sabe? Levantar mais cedo, às vezes mudar uma rotina que me faz mal. Já tem os estudos mostrando, nosso corpo é tão perfeito, voltando aí da ideia do corpo, que quando a gente acorda, se expõe ao sol, abre a janela ali, o corpo naturalmente regula vários ciclos internos, regula o sono. Às vezes a gente fala que tem problema de insônia, e temos mesmo, mas se a gente começa a fazer esse pequeno esforço, poxa, assim que eu levantar, eu vou abrir a cortina, eu vou fazer um exercício. Tudo isso são posturas que eu estou mudando, eu estou passando mensagens diferentes para o meu corpo para agir diferente. E o corpo, como uma máquina perfeita, ele vai entender também, mas nem só o corpo vai fazer milagre, né? E aí os espíritos continuam. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir, essas más paixões. Por quê? Porque a gente passa a viver sabendo que eu não sou só isso. Eu não estou aqui no planeta só para viver da carne, desses prazeres simples. Eu estou aqui para ser um espírito melhor. E se for melhor
é usar melhor meu tempo, por que eu vou matar meu tempo, às vezes, maratonando milhões de séries que amanhã eu não vou nem lembrar? Veja, eu não estou dizendo que é para a gente parar de fazer essas coisas. São boas também. A diversão, o relaxamento é importante. Mas, às vezes, eu faço isso em detrimento do meu progresso espiritual. Veja, não é o ascetismo puro, mas é achar o meio termo, né? Buscar isso. Então, aquele que compreende a natureza espiritual se torna mais fácil, né? Porque quem compreende o meu destino espiritual, que eu sei que não é depender da matéria, é a perfeição, então vencer essas necessidades é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Tá certo? Então, é nesse sentido que fala a vontade. Não se sintam mal se a gente tenta e não consegue. É natural. E nisso ainda existem outros ingredientes. Às vezes, além da vontade que eu mesmo me condicionei, né? Condicionei meu pensamento, existem os espíritos desencarnados que, às vezes, frequentam aqueles ambientes que a gente vai, que tem muito acesso fácil ao vício, e isso influencia. Então, às vezes, eles querem nos usar como instrumento para receberem também esses fluidos, né? Às vezes o fluido da bebida, da sensualidade exagerada, da própria alimentação desregrada. Então, tudo é isso, a fofoca, entende? Ninguém escapa, gente. A gente também não pode ficar julgando os outros pelos vícios dos outros. Vamos olhar para os nossos. Todos nós ainda temos imperfeições e temos vícios que a gente tem que combater. Tá certo? Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente vence? Aí o Emmanuel, sabiamente, também traz para a gente algumas dicas. Como faz isso, então? Ó, o Emmanuel, é indispensável esteja cada homem em dia com o governo de si mesmo. Ele já tinha falado isso antes, né? Então, vamos nos esforçar para governar melhor o nosso corpo, as nossas vontades. Só que aí, ninguém governa sozinho. Você pensa, os governos que dão certo, você tem ministérios, você tem uma série de pessoas envolvidas. E o Emmanuel também traz isso. Ó. O espírito assume a autochefia. A autochefia, a gente só manda na gente. Gente, a gente não manda no outro. A gente só controla a gente. Então, não adianta a gente se estressar porque o outro não faz exatamente o que a gente quer. A gente não consegue mandar na gente. Então, o espírito assume a autochefia, auxiliado por vários ministérios, quais os da reflexão, do conhecimento, da compreensão, do respeito e da ordem. Maravilhoso, gente. Então, se eu uso a reflexão como um ministério para me ajudar, nesse meu autogoverno, como é que eu consigo fazer isso? Poxa, eu fecho o meu dia, antes de dormir, por exemplo. Repasso tudo o que eu fiz, como Santo Agostinho, que também aqui no Livro dos Espíritos compartilha conosco. Antes de dormir, repassa seus atos. Veja o que você fez que podia melhorar. O que você fez que você não achou tão bom? Às vezes a gente não pensa no que a gente faz. E acha que está tudo bom, está tudo certo. Quando eu paro para pensar, eu vejo, puxa, eu posso ter ofendido fulano. Eu desisti fácil demais nesse momento. E além de perceber essas falhas, eu começo a entender o que me levou a fazê-las. Os gatilhos. Quais são a minha luz de macaquinho que faz eu agir dessa forma, que eu não quero? Tudo isso está na reflexão. E no conhecimento também. Quando eu uso a ajuda do conhecimento, estudo, vejo palestras, estudos científicos que falam sobre comportamento, tudo isso começa a me dar subsídio para mudar, porque vão me dar ferramentas de mudança. Porque, de fato, sozinho é muito difícil. Quando eu uso o Ministério da Compreensão e passo a entender melhor o outro, eu me estresso menos, gente. Eu vou ter menos acesso de raiva, porque eu sei que eu não controlo o outro. Eu sei que ele tem as limitações dele porque eu tenho as minhas. Então, eu vou focar em mim, eu vou focar na minha melhoria. Muitas vezes a gente fala que o espírito é egoísta. Se for nesse sentido, esse egoísmo é importante. Você só controla você, você só muda você. Mude a você que os outros podem se inspirar na sua mudança e mudar. É assim que funciona. A gente não pode mudar os outros à força. Então, a compreensão passa nesse momento de como mudar nossas atitudes. Quando eu passo no ministério do respeito, eu respeito a vontade do outro, eu respeito o tempo do outro, e eu não vou me estressar, eu não vou me irritar. E respeitando o outro, eu vou estimulá-lo a me respeitar também. Então, olha os conflitos diminuindo. Olha os gatilhos negativos quase desaparecendo para que eu recorra àqueles vícios. E quando eu uso o Ministério da Ordem, eu estou tendo a força necessária, eu estou treinando em minha força de, olha, vou me organizar. Ordem aqui no tribunal, ordem na plenária. Ah, meu instinto sexual está falando forte aqui. Minha parte de alimentação desregrada está falando forte aqui. Calma, respira. Eu controlo minha respiração, eu sou o dono do meu corpo. Eu vou pensar com clareza.
Qual estímulo eu quero dar vazão? Percebem como Emmanuel é feliz quando nos fala desses governos? E aí a nossa dica? Então a gente pode sempre usar esses 5 governos aqui, refletir, conhecer, compreender, respeitar e ter a ordem conosco mesmo. Eu sei que na teoria é fácil, gente, mas é importante a gente pensar nisso e começar a mudar. Aí continuou Emmanuel, é necessário instalar o governo de nós mesmos em qualquer posição da vida. Perfeito? É a necessidade, é o fim do estudo hoje. A gente já está encerrando por aqui, mas é a reflexão que é importante, o Emmanuel trouxe para mim, ajudou muito. Eu sei que ainda vou cair muito nessa parte, né? Porque a gente condicionou por muitas vidas, às vezes, essas falhas que a gente tem. Mas a gente sabe que vai cair, mas vai poder levantar. E se a gente sempre usar a nossa vontade para tentar melhorar, recomeçar, buscar ajuda, ninguém vai segurar a gente. A gente controla o universo, gente. A gente faz milagre. Então, por que não determinar esse tempo para a gente, essa melhoria para nós mesmos? Tá? E aí, recorrendo também ao livro dos Espíritos, tem uma forma que ele fala que nos ajuda, e de fato é a maior ajuda que a gente pode ter, mesmo quando às vezes os nossos amigos, os próximos nos virarem as costas, que é qual é o meio mais eficaz que a gente tem para triunfar sobre as nossas paixões. Olha o que os Espíritos falam para o Kardec. Se o pedir a Deus e a seu bom gênio, com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente auxílio, porquanto essa é a missão deles. Quando Kardec, que os espíritos falam Kardec, bom gênio, é o nosso anjo da guarda, nossos protetores. Deus é tão bom para conosco que nós temos espíritos especificamente incumbidos de nós, da nossa evolução, que nos acompanham sempre que possível. Sempre que a gente precisar de bons ideias, bons conselhos, vamos pedir para ele. Porque às vezes a gente só dá atenção, às vezes para obsessão, né, para espíritos, às vezes do mesmo nível que a gente, que, eu estou bebendo ou eu estou caindo nesse vício porque tem um espírito atribuído a mim que quer fazer isso. A gente gosta de terceirizar a nossa culpa. E acontece, eles estão também. Só que muitas vezes é a gente que chama eles para estar conosco, porque a gente vai lá e recorre ao vício. A gente vai lá e sucumbe. Então, na verdade, ao invés de focar nisso, por que eu não foco nos espíritos bons que estão comigo? Então é aquela coisa. Poxa, Mestre Jesus, eu estou com a vontade enorme de cair nesse vício novamente. Eu estou com a vontade enorme de deixar meu progresso espiritual por esse prazer material. Me ajuda a suportar? Espíritos amigos, me ajudem. Me influenciem positivamente. E também não é só pedir, vamos lá, vamos no centro espírita, vamos à igreja que vocês frequentam, vamos ajudar o próximo, vamos fazer uma atividade física ou qualquer coisa. Vamos transformar essa vontade também em ação, certo? Mas o que os espíritos trazem é que a gente não está sozinho. Então, o maior meio, o mais eficaz da gente ser bem-sucedido ante o nosso vício e nos governar internamente, como é? Pedirmos ajuda a Deus, essa espiritualidade. E, por fim, praticar a abnegação. A abnegação, e não necessariamente esse ascetismo puro e físico, né? Abnegar é pensar no maior, é pensar no outro, pensar em mim também. Porque se eu melhoro, o mundo melhora, todo mundo melhora, né? Mas é isso então, pessoal. Espero ter contribuído, né, com o estudo de hoje, que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui na descrição da palestra o link de um pesquisador chamado Andrei Maia, professor da UFSC, né, Federal de Santa Catarina. Ele estuda muito as questões comportamentais e tem um vídeo dele falando só sobre a vontade, tá? Como funciona fisicamente no cérebro, como a gente pode, algumas atitudes técnicas mesmo que a gente pode fazer para também melhorar a nossa vontade para o que interessa. Tá certo, pessoal? Então, fechamos aqui por hoje. Vou fazer a nossa prece de encerramento. Eu gostaria muito de pedir hoje pelo seu Mafran, vou colocá-lo na prece. É o grande servidor aqui da casa, auxilia em várias frentes, né? E ele teve um problema de saúde, mas vamos mandar nosso pensamento positivo para que ele possa se recuperar. Então, Mestre Jesus, muito obrigado pelo estudo de hoje, muito obrigado por esse tema ter chegado aos nossos ouvidos, mas, acima de tudo, que esse tema chegue ao nosso coração, que a gente se enxergue como espírito imortal que somos e que possamos, de fato, melhorar, condicionar nosso corpo, torná-lo servo. Na verdade, tornar a nossa vontade serva do que é melhor, do que é divino. Proteja o seu Mafran, que nossos melhores pensamentos o alcancem e ele se restabeleça em breve.
Muito obrigado por tudo e que assim seja.